A Agência Nacional de Energia Elétrica reajusta valor da bandeira tarifária vermelha em mais de 50%. Novo valor começa a valer em julho e previsão é de que permaneça acionada até novembro. Brasil avança em vacinação contra a Covid e beira a marca de 100 milhões de doses aplicadas. CPI da Covid recebe o deputado estadual que relatou comissão da Assembleia do Amazonas que apurou irregularidades no estado. Estudo chinês revela que vacina Coronavac é segura e eficaz em crianças a partir de 3 anos. Governo federal determina a suspensão de queimadas legais em todo o território nacional por 120 dias. Onda de frio derruba as temperaturas em diversas localidades do país. Seleção brasileira se prepara para o confronto pelas quartas de final da Copa América contra o Chile. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O relator da CPI da pandemia na Assembleia Legislativa do Amazonas foi ouvido hoje pela CPI da pandemia do Senado. Amanhã, 60 requerimentos de quebras de sigilo e convocações estão na pauta, entre elas o pedido para ouvir o deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara. Além disso, a CPI da pandemia deverá ter mais tempo para concluir os trabalhos. O pedido recebeu o apoio necessário e agora falta apenas a leitura em plenário, o que deve ser feito pelo presidente Rodrigo Pacheco. Pelo menos 32 senadores apoiaram o pedido para prorrogar o prazo para apresentação e votação do relatório da CPI da pandemia. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, disse que mesmo com autorização para ultrapassar a data de 7 de agosto, o relatório deve ser apresentado antes. Não há uma ampliação de prazo apenas. O que é que há? O que é que há um aumento grande de indícios, de crimes, né? Até mais graves do que os crimes do próprio negacionismo. E aí nós precisamos de mais algum tempo. A prorrogação será por 90 dias, mas a expectativa que nós temos é que não tenhamos que gastar esse tempo todo e possamos dar esses esclarecimentos ainda dentro do prazo. Nós vamos nos esforçar para isso. Nesta terça-feira, a CPI da pandemia ouviu o deputado estadual Fausto Júnior. O deputado amazonense foi relator da CPI da pandemia feita na Assembleia Legislativa do Estado. Por isso, foi convocado a falar à CPI sobre as conclusões da investigação. O deputado disse que o relatório da CPI foi apresentado antes da crise da falta de oxigênio, mas que o documento serviu como base para 3 operações da Polícia Federal. Fausto disse ainda que a CPI detectou 17 crimes praticados durante a calamidade no Amazonas, entre eles peculato e fraudes. 50 pedidos de indiciamento foram feitos. O deputado afirmou que o atual governador do estado, Wilson Lima, não foi indiciado, mas que todos os governadores investigados deveriam ser, inclusive o presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, que foi governador do estado de 2010 a 2014. Todos os governadores investigados pela CPI mereciam ser indiciados. Eu propus isso na comissão e não foi aceito. O senhor propôs o indiciamento do governador? Propus e não foi aceito. O relatório é votado. Foi construído através de todas as mãos. O certo era para ser indiciado, inclusive, o governador Maziz, pela gestão dele na saúde. Inclusive, o ex-governador Maziz. Não somente o governador Wilson Lima, todos têm participação. Peraí. Só um minutinho. O senhor pode me indiciar 50 vezes. Até porque nós não indiciamos, nós pedimos o indiciamento. Quem indicia são os órgãos de controle. É importante. O senhor pediu o indiciamento, então? É uma pergunta específica. O senhor pediu ou não pediu? Não pedi. Em seguida, o líder do governo no Senado pediu a palavra para criticar a notícia-crime protocolada por 3 senadores contra o presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. A notícia-crime, ora em análise, não detém aptidão mínima nem justa causa idônea
para o seu devido prosseguimento, uma vez que foi realizada uma avaliação cautelosa e criteriosa do secretário executivo Elcio Franco acerca da denúncia de irregularidade contratual apresentada pelo parlamentar Luiz Miranda. Randolfo Rodrigues explicou que a notícia crime é uma iniciativa de 3 senadores fora do contexto da CPI da pandemia e afirmou que não há esse debate na comissão. Para amanhã, os senadores têm na pauta 60 requerimentos de quebras de sigilo e convocações. Destaque para o pedido que requer a presença do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Para o senador Alessandro Vieira, autor do requerimento, é fundamental ouvir o líder do governo sobre as acusações feitas pelo deputado Luiz Miranda de que houve fraude na negociação da vacina Covaxin. Nesta quarta-feira, os senadores também ouvirão o empresário Carlos Wizard. O depoimento do empresário foi marcado para essa data com consentimento da defesa de Wizard após o empresário não aparecer na primeira reunião. A CPI da pandemia chegou a pedir condução coercitiva de Wizard. A reunião está marcada para começar às 9 da manhã desta quarta-feira. E após o contrato da Covaxin se tornar alvo da CPI da Covid no Senado em razão dos depoimentos dos irmãos Miranda, que denunciaram uma suposta pressão para acelerar a compra da vacina, hoje os ministros Marcelo Queiroga da Saúde e Wagner Rosário da Controladoria Geral da União anunciaram a suspensão do contrato de compra do imunizante indiano. Rosário afirmou que o contrato permanecerá suspenso enquanto uma auditoria for realizada a fim de revisar todo o processo de aquisição da vacina para identificar eventuais irregularidades. Seguimos agora com informações e números de vacinação no Brasil contra a Covid-19. Nos primeiros 164 dias de campanha, do dia 17 de janeiro até hoje, 29 de junho, o Brasil aplicou 99.376.500 doses, segundo informações coletadas com as secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal. A farmacêutica americana Pfizer vai entregar ao Brasil nesta semana mais 2.400.000 doses da vacina contra a Covid-19, divididas em 3 voos. A primeira remessa desembarcou hoje no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, com mais de 520.000 imunizantes. As outras 2 entregas devem ocorrer amanhã e na quinta-feira, com mais de 930.000 doses em cada uma. As remessas fazem parte do acordo da empresa norte-americana com o Ministério da Saúde. E vamos agora com mais informações sobre vacinação. Mais de 3 bilhões de doses de vacinas anti-Covid já foram aplicadas em todo o mundo. As informações são de um balanço da agência France Press, com base em dados oficiais dos países. O planeta demorou 20 semanas para alcançar a marca de 1 bilhão de doses e 6 semanas para 2 bilhões. A última barreira foi superada em menos de 4 semanas, o que demonstra a aceleração das campanhas de vacinação. Quase 40% das doses foram administradas na China. Índia e Estados Unidos completam o pódio ocupado justamente pelos 3 países mais populosos do mundo. Levando em consideração a população entre os países com mais de 1 milhão de habitantes, os destaques são os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e Israel. Nos 3 casos, mais de 60% da população está completamente vacinada. No Brasil, a média é de 46 doses administradas para cada 100 habitantes, ficando à frente do México, Colômbia e Peru. Os países grandes da União Europeia, como Alemanha, França, Itália e Espanha, têm quase 1/3 de suas populações completamente imunizadas. Apesar da polêmica que provocou, a vacina da AstraZeneca é a mais distribuída e aplicada no mundo, em quase 80% dos territórios. Agora vamos ver o ranking de imunização no mundo. Como vimos, até hoje, de acordo com a Universidade de Oxford, mais de 3 bilhões de unidades de vacinas anti-Covid já foram aplicadas. A líder China supera a incrível marca de 1 bilhão e 200 milhões de doses. Em seguida, os Estados Unidos têm mais de 324 milhões. Um pouco atrás, na terceira posição, com mais de 321 milhões, está a Índia.
O Brasil segue na 4ª colocação e hoje chega perto dos 99,5 milhões de doses aplicadas. E fechando o ranking dos 5+, está o Reino Unido, que tem mais de 77 milhões de doses até agora. Uma pesquisa apontou que a Coronavac é segura e eficiente em crianças e adolescentes. Um estudo feito por cientistas do laboratório Sinovac na China garantiu que a vacina Coronavac é segura para crianças e adolescentes entre 3 e 17 anos. Segundo o artigo divulgado na revista científica The Lancet, após 2 doses da Coronavac aplicadas em um intervalo de 28 dias, mais de 96% do grupo testado produziu anticorpos contra o SARS-CoV-2. Os dados não tratam ainda da eficácia da vacina nesta faixa etária, já que a conclusão só é obtida com estudos de fase 3, que verificam qual o nível de proteção contra casos graves, hospitalizações e mortes. No atual estágio, fases 1 e 2, a intenção dos pesquisadores é comprovar que, além de segura, ela é capaz de ativar o sistema imune contra o novo coronavírus. Semelhante aos achados de outras vacinas, os autores observam que entre crianças e adolescentes, as respostas imunológicas foram maiores que em adultos de 18 a 59 anos e idosos com 60 anos ou mais. Mas nenhuma diferença significativa na resposta imune foi detectada em uma análise por grupo de idade. Na maioria dos casos, as reações adversas foram ligeiras ou moderadas, sendo que a dor no local da injeção foi o sintoma mais comum. Socorristas continuam buscas por sobreviventes em escombros de prédio que desabou nos Estados Unidos. Daqui a pouco. As buscas por vítimas no prédio que desabou no estado americano da Flórida continuam. Na segunda-feira, as buscas prosseguiram por outras 150 pessoas desaparecidas sob forte calor. Especialistas ainda analisavam possíveis falhas no imóvel de 12 andares que desabou na madrugada da última quinta-feira em Surfside, a cerca de 20 quilômetros do centro de Miami. And the search and rescue continues. All day long, and our teams have made significant progress. A busca e o resgate continuam o dia todo e nossas equipes fizeram progressos significativos no local. Nas últimas horas, recuperamos outra vítima. Portanto, no total, o número de pessoas contabilizadas agora é de 136, com 150 desaparecidas. O número de mortes confirmadas é 11, tragicamente 11. Unaccounted for. The number of confirmed deaths is 11. Tragically, 11. Moradores, voluntários e oficiais da Flórida colocaram flores em um memorial dedicado às vítimas. O chefe dos bombeiros de Miami-Dade, Andy Alvarez, informou à rede de TV ABC que foram encontrados bolsões de ar dentro do prédio. Alvarez informou que ainda há esperança de encontrar sobreviventes. Nesta terça-feira, um terremoto surpreendeu os moradores do oeste de Cuba. Este tipo de fenômeno não é comum na região. Um terremoto perceptível nesta terça-feira no oeste de Cuba causou preocupação e alarme em alguns cidadãos desacostumados a esses eventos. Segundo o Centro Sismológico dos Estados Unidos, o tremor de magnitude 4,7 graus ocorreu a 10 quilômetros de profundidade nas proximidades de Candelária, na província de Pinar del Rio, a 70 quilômetros de Havana. No Twitter, a Defesa Civil pediu calma e detalhou que as pessoas que estavam em prédios altos desceram como medida de proteção. Decidimos correr, mas até agora estou assustado porque nunca tinha passado por isso. O terremoto começou a tremer o prédio, fiquei tonto e descemos as escadas rapidamente. Os terremotos não são frequentes no oeste cubano e causam preocupação nos vizinhos de Havana, principalmente os que moram em prédios altos. Em janeiro de 2020, um forte terremoto de magnitude 7,7 foi registrado nas águas do Caribe e sentido em várias províncias de Cuba, provocando a evacuação de prédios de Havana sem gerar danos. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 1.893 mortes por Covid-19 e 64.900 novos casos. No mesmo período,
de acordo com o Ministério da Saúde. Ao redor do mundo, mais de 181.666.000 pessoas já foram contaminadas pelo coronavírus e quase 3.934.000 não resistiram às complicações da doença. Os Estados Unidos, país com os maiores índices da Covid-19, contabilizam mais de 33.650.000 casos e um total de 604.423 óbitos. A Índia se aproxima dos 30.317.000 contaminações. O Brasil tem mais de 18.513.000 pessoas que testaram positivo e registra 515.985 que não resistiram. A França beira a marca dos 5.836.000 casos registrados da doença. A Rússia ultrapassou a Turquia e ocupa agora o 5º lugar dos países mais afetados pela Covid. Até esta terça-feira, são quase 5.428.000 diagnósticos confirmados. A tocha olímpica não vai circular em ruas durante o revezamento na capital japonesa. A decisão vem após aumento de casos de Covid-19 na região. O novo roteiro do revezamento da tocha olímpica por Tóquio foi anunciado pelas autoridades japonesas e pelo comitê organizador dos Jogos. Em vez de cruzar vias públicas, a tocha será carregada diariamente apenas em espaços designados para a celebração do evento. O revezamento está previsto para começar no dia 9 de julho e deve se estender até o dia 16. Entre os dias 17 e 23, data de cerimônia da abertura do mega evento, a tocha passará por outros locais a serem definidos. Por conta da pandemia, a programação ainda pode sofrer alterações. A líder das pesquisas da vacina de Oxford foi ovacionada pela torcida na partida de abertura do 3º maior torneio de tênis do mundo. O primeiro dia de competição em Wimbledon foi marcado por um momento emocionante, que não teve relação com as competições nem com o esporte propriamente dito. Sarah Gilbert, um dos principais nomes por trás da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca, esteve presente na quadra central. Ao ser anunciada, o público aplaudiu a professora de vacinologia da Universidade Britânica. A manifestação aconteceu antes do duelo entre o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, e o britânico Jack Draper. A vacina da Oxford AstraZeneca foi um dos imunizantes criados para combater a pandemia de Covid-19, com ampla utilização no Brasil e em outros países do mundo. Tecnologia e comportamento andam de mãos dadas há algum tempo. A pandemia trouxe diversas inovações e as empresas dispõem de formas cada vez mais diretas de oferecer os seus produtos para os consumidores. E detalhe, sem a necessidade do comprador ter contato direto com um determinado artigo. Com a tecnologia, nada mais é como antes, nem mesmo a forma de interagir com o consumidor. A pandemia também trouxe um novo modo de vender um determinado produto. Nos supermercados, por exemplo, as ações de degustação e demonstração foram suspensas e foi preciso encontrar uma nova maneira de atrair o consumidor. Agora, a informação vem através de uma tela. É assim que deve ser daqui para frente. Com a pandemia, muita gente ficou com receio de tocar nos produtos quando vai numa loja para comprá-lo, por exemplo. Com essa tecnologia, nada disso mais é necessário. Dá para interagir com o produto sem precisar encostar nele. Tá tudo aqui, na tela, diante dos seus olhos. O uso de sensores, o que você vai passar na frente de um produto, ele vai falar com você, ou você vai fazer um gesto e vai acionar um determinado conteúdo, né, em vídeo, para que você tenha informação sobre aquele produto. São tecnologias que estão sendo demandadas pela necessidade da falta de toque, né? Pelo padrão novo de higiene, né, que os consumidores estão se habituando hoje, onde você não pode tocar ou provar algum produto no ponto de venda, como foi feito durante décadas, né? A gente está sendo colocado num novo degrau de desafio,
onde a gente é obrigado a entregar essa informação qualificada para o consumidor, quer dizer, uma comunicação boa, dirigida ali no ponto de venda, que aumente vendas, mas que também preserve a saúde do cliente. Em muitas lojas não veremos mais promotores de venda, mas sim um monitor onde o consumidor apenas com gestos ou por presença consegue disparar o conteúdo informativo a respeito de um determinado artigo. Embarque imediato para França, Itália. Dá só uma olhada nessa máquina de lavar roupas. Todas as informações de como ela funciona estão ali dentro, com imagens que interagem com quem pretende comprá-la. Essas coisas de você fazer, por exemplo, um produto piscar no ponto de venda, ou ele falar com o consumidor, isso tudo aumenta a venda. A verdade é que isso explode a venda, né? Porque a pessoa está ali olhando a marca e ela vai ser estimulada a comprar um determinado produto. Agregando o novo, agregando o celular do cliente, onde ele pode abrir um QR Code, nesse QR Code ele pode receber informação, ou esse QR Code liberar uma amostra, por exemplo, um display que solta ali uma esfera com uma amostra, fazendo um sampling físico e digital, onde eu vou rastrear esse consumidor, vou poder falar com ele depois do momento que ele recebeu a sua amostra, ou essas coisas touchless, né? Esse conteúdo que a gente faz de interatividade sem tocar. Então tem muita coisa que vem das novas tecnologias que vão trazer melhorias a coisas, formatos antigos que a gente aplicava em ponto de venda, cujo objetivo era impulsionar a venda e permanece igual. No futuro, as aquisições das pessoas devem ser resultantes de experiências sensoriais. Para isso, serão combinados diversos recursos e técnicas de iluminação, ambientação e som, até estímulos que abrangem todos os sentidos. Você tem 5 sentidos para a gente atingir, então você pode receber um estímulo visual, auditivo, tátil, né, olfativo, por degustação. A ideia é que você consiga fazer isso da forma antiga, a degustação, a demonstração, o sorteio, a amostragem, e também do jeito novo, onde você tem as tecnologias sem toque, né, que você, por gestual, você consegue acionar, por exemplo, um conteúdo interativo que você vai receber informação de um cosmético, ou mesmo jogar um videogame ali no ponto de venda. Quer dizer, a gente tentar fazer essas experiências serem mais touchless. E você vai ver daqui a pouco, a Agência Nacional de Energia Elétrica reajusta o valor da bandeira tarifária vermelha. E ainda, governo federal determina a suspensão de queimadas legais em todo o território nacional. A conta de energia ficará mais cara a partir do dia 1º de julho. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou novos valores para as bandeiras tarifárias a partir do dia 1º de julho. O valor da bandeira vermelha no patamar 2 será de R$ 9,49 a cada 100 kWh, um reajuste de 52%. A bandeira vermelha no patamar 2 é acionada em períodos de estiagem e sinaliza o real custo da produção de energia elétrica no país. Este ano, a Agência Nacional de Águas registra uma das crises hídricas mais severas dos últimos anos e, por isso, declarou situação crítica na bacia do Rio Paraná, uma das mais relevantes para a geração de energia no país. A diretoria da ANEEL também ajustou o valor das demais bandeiras tarifárias. Uma consulta pública será realizada nos próximos dias para avaliar os reajustes. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Campo Grande é a capital que menos perde água na distribuição. De acordo com o Instituto Trata Brasil, praticamente 80% do volume disponibilizado na capital sul-mato-grossense é consumido. Campo Grande é a capital que menos perde água na distribuição. De acordo com o Instituto Trata Brasil, praticamente 80% do volume disponibilizado é consumido. Índice que tem melhorado nos últimos 15 anos. Para se ter uma ideia, em 2006,
56% da água distribuída era simplesmente perdida. Parte desse avanço se deve à expansão e manutenção da rede de tratamento de esgoto. Segundo a concessionária de água, mais de 80% da população da capital tem acesso ao saneamento. E até o fim do ano, a expectativa é que o serviço chegue a mais 25 mil moradores de 5 bairros. Algumas residências de Campo Grande vão deixar de lançar esgoto in natura ou até utilizando fossas para poder utilizar a rede de esgotamento sanitário. E 100% desse esgoto será coletado e tratado, dada a devida destinação deles. Esses investimentos são para a melhoria do nosso meio ambiente. É menos esgoto in natura que seria acumulado nos lençóis freáticos ou até em mananciais. Agora, o esgoto só é devolvido para os mananciais após o devido tratamento. Enquanto aguarda, a população pode contribuir com a redução do desperdício de água, ficando de olho nos principais vilões. O banheiro é um deles. O vaso sanitário é a terceira maior fonte de gasto de água. Uma válvula com tempo de acionamento de 6 segundos gasta de 10 a 14 litros por descarga. E mesmo ainda sem rede de saneamento básico, dá para ter atitudes mais sustentáveis dentro de casa, inclusive com o que vem do vaso sanitário, dando a destinação correta para as chamadas águas negras. Por exemplo, você consegue imaginar que debaixo de toda essa vegetação, dessas bananeiras, existe uma fossa? A Francimar construiu a fossa ecológica no quintal de casa e mostra pra gente como funciona o sistema. Bom, por ser uma fossa, tudo começa no banheiro. Quando você vai construir, você já faz uma rede exclusiva para os vasos sanitários, né? Que esse sistema exclusivo traz só as águas, né? Águas negras que a gente chama. Do vaso, as chamadas águas negras vão para a fossa no quintal da Francimar. E ali, a mágica, ou melhor, o processo biológico acontece. Esses dejetos, eles passam pelo tratamento por meio de micro-organismos, principalmente bactérias. Então, essas bactérias, elas quebram, né, os compostos orgânicos dos dejetos, então as plantas absorvem, né, tanto a água limpa quanto os nutrientes que vêm nesses compostos orgânicos. A construção é simples. Em uma escavação de 1 metro de profundidade, se coloca um túnel de pneus onde os dejetos caem. O restante do espaço é preenchido com entulho e impermeabilizado. Por fim, basta colocar a terra e cultivar plantas que necessitem de bastante água. Ter isso em casa não causa transtorno nenhum. Não fede nem cheira. Não tem nenhum problema quanto a cheiro, sujeira, né? O único cuidado que você tem, eventualmente, é fazer a manutenção do canteiro de plantas, né? Além de não contaminar os lençóis freáticos, a água que passa pelo processo evapora limpa e umedece a terra alimentando as plantas. Fato que traz benefícios como um jardim bonito e um cacho de quase 50 quilos de banana. Mas para a Francimar, o que vale mesmo é ser sustentável. No meu caso, esse é o principal interesse, né? Você não contamina o solo e as águas, né? Que chegaria até o lençol freático, né? Pela infiltração. Depois de 2 meses no azul, as contas públicas fecharam no vermelho. Em maio, o governo gastou 21 bilhões de reais a mais do que arrecadou. Mesmo assim, foi o melhor resultado dos últimos 2 anos. E no acumulado de janeiro a maio, o saldo negativo de quase 20 bilhões de reais da União, da Previdência e do Banco Central é 11 vezes menor do que no mesmo período do ano passado. Hoje a Caixa pagou a 3ª parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de outubro. O saque está previsto para o dia 15 de julho. Também recebeu quem faz parte do programa Bolsa Família e tem um NIS final 9. E não se esqueça que os trabalhadores que têm direito ao abono salarial PIS/PASEP, referente ao ano base de 2019, têm até amanhã para fazer o saque do valor.
Se o dinheiro não for retirado até a data, o trabalhador só conseguirá receber em 2022. E no mercado financeiro desta terça-feira, o dólar fechou em alta com a força da moeda norte-americana no exterior, dando respaldo às compras locais em meio a operações típicas de fim de mês e de trimestre. O dólar subiu 0,29%, cotado a R$ 4,941 na venda. E veja a seguir uma onda de frio. Baixas temperaturas em diversas localidades do país. E veja também, seleção brasileira se prepara para o confronto contra o Chile na Copa América. A chegada do inverno derrubou as temperaturas em muitas cidades brasileiras. No estado do Mato Grosso do Sul, por exemplo, conhecido por ser mais quente do que a média do país, pelo menos 10 cidades do estado tiveram registro de geada. 29 de junho de 2021, o dia mais frio do ano até agora em Dourados. O gelo cobriu tudo pela frente. Uma geada atingiu a cidade na madrugada de hoje. A temperatura mais baixa foi registrada às 6 horas e 5 minutos da manhã, quando os termômetros marcaram 0,9 graus. Já a sensação térmica ficou abaixo de zero. Os gramados dos parques amanheceram cobertos pelo gelo. Este tanque ficou com a água congelada. Os douradenses que saíram de casa precisaram se agasalhar, afinal, por volta de 7 horas da manhã ainda estava muito frio, com os termômetros marcando 2 graus. Pelo menos 10 cidades do Mato Grosso do Sul tiveram registro de geada nessa madrugada, a maioria na fronteira do Brasil com o Paraguai, na região sul do estado. Em Ponta Porã, áreas inteiras ficaram cobertas pelo gelo, incluindo propriedades rurais como esta. Na cidade de Fronteira, a sensação térmica chegou a menos 4 graus. Populações residentes em cidades costeiras estão na linha de frente climática. Muitas já sentem o poder destrutivo das águas, como moradores da cidade de Florianópolis, em Santa Catarina. Por milhares de anos, os povos construíram suas grandes metrópoles ao longo do contorno das costas, confiantes no inofensivo vai e vem das marés. Mas agora, esta força está se tornando uma desvantagem, enquanto as mudanças climáticas elevam o nível dos oceanos, redesenhando o mapa e colocando centenas de milhões de pessoas em risco. Florianópolis é um exemplo disso. A ilha ligada ao continente por 2 pontes sofre as consequências da erosão. O meu terreno ia até a frente das pedras lá embaixo. Eu acho que perdi uns 7 metros de terreno, mais ou menos. Até o ano de 2010, aqui onde nós estamos, tinha praia normal, como vocês podem ver. E era possível ter um ambiente de lazer, colocar o guarda-sol, jogar futebol. Desde o início de maio, a maré alta invadiu a praia do Morro das Pedras, ao sul da ilha, e avançou sobre as casas construídas à beira-mar. Os moradores tentam conter a maré com sacos de areia. É uma solução provisória, tá? Mas não resolve o problema. Eles querem obra de contenção, os moradores querem obras estruturais de muro de pedra, de rocha, de roncamento, mas já foi, não é permitido por lei. A temporada de chuvas que se associa com a maré alta torna a situação ainda pior. Os moradores que vivem com medo usam o que têm em mãos para alertarem uns aos outros. É muita chuva, né, que ultimamente está dando. Então, quando dá muita chuva, todo mundo tem medo. E todo mundo fica se comunicando por WhatsApp, mandando foto, como é que está a situação. Porque todo mundo tem medo de alagamento e deslizamento. O relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas concluiu que a elevação do nível do mar pode provocar uma explosão de migração em massa e forçar cidades inteiras a ser abandonadas por causa das inundações.
Assim como nesta região de Florianópolis, em outras cidades do mundo, a população já conhece bem o poder destrutivo da água. Ontem, a Suíça eliminou a favorita França pelas oitavas de final da Eurocopa. O jogo acabou empatado em 3-3 e os suíços venceram nos pênaltis. O único jogador que errou uma cobrança foi justamente o craque do time francês, Mbappé. E ninguém menos do que o rei do futebol, Pelé, foi ao Twitter para consolar o jogador. Pelé recomendou que o jovem francês mantenha a cabeça erguida após perder o último pênalti na disputa contra a Suíça pela Eurocopa, que eliminou a seleção da França. Nesta terça-feira, nas ruas de Paris, o clima era de tristeza pela eliminação. Somos campeões mundiais, sempre queremos vencer, vencer e vencer, mas isso é futebol, essa é a magia do esporte. Parabéns aos suíços, estamos decepcionados, mas é assim. Voltaremos ainda mais fortes para a Copa do Mundo de 2022, vamos nos desafiar e teremos novos jogadores. É uma pena para eles porque foi um voo lindo que terminou em desastre. Estamos pensando neles, mas bem, tem que haver vencedores e perdedores, isso é esporte. França e Suíça disputavam as oitavas de final. O técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, disse que não se pode culpar Mbappé, mas que ele está muito abalado. O jogador foi a revelação da Copa do Mundo de 2018, mas ficou abaixo do seu nível durante esta edição da Eurocopa e não balançou as redes. Deschamps defendeu que o jovem reúne todas as qualidades para ter dias melhores. A seleção brasileira se prepara para o confronto de sexta-feira pelas quartas de final da Copa América 2021 contra o Chile. Nesta terça, o zagueiro Léo Ortiz se juntou ao grupo para substituir o outro zagueiro, Felipe, que se lesionou. Classificada em primeiro lugar no Grupo B da Copa América 2021, a seleção brasileira treinou novamente na Granja Comari para a próxima fase do torneio. Nesta terça-feira, o zagueiro Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, se juntou ao elenco para substituir o lesionado Felipe, do Atlético de Madrid, cortado pela comissão técnica. Em uma coletiva de imprensa, o auxiliar técnico César Sampaio destacou as qualidades do Chile, próximo adversário de Neymar e companhia. A gente tem muito respeito, um carinho, enorme pelo futebol chileno, também se assemelha em alguns momentos com o nosso futebol, que é a imposição técnica. O Chile se classificou em quarto lugar no Grupo A, com uma vitória, 2 empates e 1 derrota. Esperamos que essas nossas análises possam ser bem reproduzidas pelos atletas dentro de campo. A gente vai, nesses dias ainda que faltam, ajustar ainda mais esse modelo para que tudo corra bem. E a gente possa entrar nessas quartas fazendo por merecer, como é o nosso lema, seguindo a competição. As duas equipes entram em campo na próxima sexta-feira no estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. E agora um momento de reflexão. Na live das 15 horas com o pastor Josias Cruz, ele fala sobre a igreja virtuosa, aquela que representa o casamento perfeito entre os fiéis e Deus, que jamais nos abandona. Olha só o que a Bíblia Sagrada diz no versículo 11 de Provérbios 31. Diz assim: o coração do seu marido está nela quem? Na igreja virtuosa, confiado. Preste atenção. O coração do marido está nela confiado. O coração do marido confia na igreja virtuosa. Meu Deus, que responsabilidade. Mas assim é um casamento. O casamento é a aliança entre duas pessoas, E diante das autoridades, ou pastor, ou um padre, ou um juiz, não importa, toda autoridade é constituída por Deus, se faz um pacto, uma promessa, ser fiel àquela pessoa até a morte. Se um dos dois quebra esse pacto, acaba o casamento. Triste. Se eu perguntar para você, você confia em Jesus? Você confia em Deus? Você diz, eu confio. Sabe o que isso significa? Significa que você acredita que Ele, o noivo, Jesus, nunca vai
nos trair. Por Deus, a gente coloca a mão no fogo. Só que é um casamento. Promessa de um lado, promessa do outro. Deus promete: eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E a sua parte? E a minha parte? A Bíblia diz que o coração de Deus confia na igreja virtuosa. Na igreja virtuosa, ou para a igreja virtuosa, Deus é capaz de colocar a mão no fogo. Está claro isso aqui? Eu estou falando da igreja virtuosa. Se não é a igreja virtuosa, Deus não põe a mão no fogo. Deus não confia. Deus não confia se a igreja não for virtuosa. Agora, o coração do marido confia na igreja virtuosa. É aquilo que eu falei ontem, de chegar e falar para Satanás: observaste, Satanás, o meu servo Jó? Ó, não tem um na terra igual a ele. Eu confio no Jó. Eu confio nesse cara aí. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite e fique na paz. Tchau.